Uma vez eu fui ao Rio de Janeiro, então resolvi visitá-lo. E tivemos uma conversa amigável, tudo sobre coisas. E ele falei muito sobre cerâmica, ele queria saber muito disse que eu fazia cerâmica. E foi assim uma visita cordial. E aí foi um jeito que eu fiquei conhecendo ele. Depois disso, ele veio a Porto Alegre, se mudou para Porto Alegre. E nessa mesma época, foi quando começou o colégio de aplicação. E ele foi, então, lá no Museu de Arte, naquela sala, ele deu uma palestra para as professoras do colégio de aplicação, que tinham interesse também de ter coisa. E aí, então, ele foi questionando, falando com uma, falando com outra. E aí, ele soube que eu era a professora do colégio de aplicação de arte. Então, que ele queria saber como era a minha maneira, assim, de ensinar. E eu disse assim, sabe, que eu não saberia declarar um verso, mas tinha um verso que ele mostrava a minha maneira como eu tratava com os alunos. O verso é assim: a flor. Pede-se a uma criança, desenhe uma flor. Dá-se-lhe o papel e lápis, e a criança vai sentar-se em um canto da sala. Passando algum tempo, o papel está cheio de linhas e riscos, umas em uma direção, outras noutra, umas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais custosas. A criança quis tanta força em certas linhas que o papel quase não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o peso do lápis já era demais. Depois a criança vem mostrar essas linhas às pessoas e diz: uma flor. As pessoas não acham parecidas essas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração, do coração para a cabeça, à procura das linhas que se faz uma flor. E a criança pôs no papel alguma dessas linhas, ou todas. Talvez tivesse posto fora de seus lugares, mas aquelas linhas eram com que Deus fez uma flor, tá? Então, eu disse, é dessa maneira, eu deixo as pessoas, eu deixo as crianças expressarem, e sempre que elas tratam tirar de dentro para fora. O Iberê gostou muito disso e tudo. E ele lecionava no alto ali dos bondes, na Praça 15, ali, né? E ele lecionava pintura e tinha vários alunos. E eu fui lá várias vezes, me sentei só para observar. Disse, não quer pintar? Eu digo, não estou interessada em pintura, eu estou interessada a maneira de ele lecionar, né? Essa coisa, sempre tinha interesse como é que fazia. E aí a gente ficou muito amigo, nós tínhamos uma amizade assim, muito boa. Ele veio aqui em casa para ver o ateliê, e aí veio a história dos pratos. Eu tinha aquele prato mais tosco, que nem estava, ele começou e pintou aquele prato, e ele tinha trazido alguns de porcelana para pintar. Então, pintou aquilo aqui em casa. Depois é que eu fiquei sabendo que ele fez muitos pratos, o começo foi esse. E ele disse as tintas que ele queria, eu botei as tintas, e ele pintou como pinta um pintor, e assim que foi. Eu não tive que estar dando palpites.
Eu só disse, essa tinta se comporta assim, essa se comporta assim, porque, claro, vão para o forno, né? E assim foi fácil para ele também, porque aquilo era pintura espontânea, né? Uma pintura espontânea, que ele pintou como da maneira dele de pintar, mesmo com tintas de cerâmica, são diferentes, que elas ainda precisavam ir para o forno depois, né? E sempre a tinta no forno tem nuances diferentes. Então, claro que eu disse assim, aonde tu pinta de maneira leve, a tinta vai ficar com menos espessura, então dá um resultado diferente do que quanto carregar a tinta, né? Então tem lugares em que ele carregou a tinta. Assim, com os vermelhos, que ele queria, nos vermelhos ele carregou bastante com uma tinta que o efeito dela era diferente, né? É bem diferente do outro esmalte que ele pintou do preto. Mas ficou com um resultado muito bonito. Não foi para aprender as técnicas, foi para para deixar uma coleção, eu acho, depois, porque eu não... Mas quando ele veio aqui, ele veio para uma experiência, ele queria uma experiência. O trabalho dele era muito espontâneo para quem estava olhando, porque tu não sabia o que dentro estava. Tá? Porque ele pintava com muita força, com muito dinamismo, e era rápido. De vez em quando ele parava, olhava e depois começava. Mas aquilo... uma coisa dele muito forte, então isso é que eu sentia, né? Que, então, assim, muito sincero, porque vinha assim, não tinha... Tá? Era aquilo que tinha dentro na hora e ali ficava.